Por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás? Explicar a rebelião de Satanás implica resolver 3 questões complexas. Vamos simplificá-las e discutir como se relacionam. Primeira questão: se Satanás foi criado completamente bom por Deus, como cometeu um ato pecaminoso? Imagine que você construa um robô perfeitamente funcional, projetado para fazer coisas boas. Um dia, o robô faz algo terrível, e você se perguntaria como isso pôde acontecer se ele foi feito perfeitamente. Esse é o dilema com Satanás. Como um anjo criado perfeitamente escolhe fazer o mal? Sugere-se que, embora Satanás tenha sido criado bom, ele possuía livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio lhe permitia tomar decisões de forma independente, incluindo a opção de se rebelar. Não é uma falha na criação de Deus, mas sim parte da liberdade concedida a todos os seres inteligentes. Origem dos anjos caídos. Antes de sua rebelião e queda, Satanás, conhecido como Lúcifer, tinha uma natureza significativamente diferente em comparação com sua representação posterior como adversário e inimigo de Deus e da humanidade. Antes de sua queda, Lúcifer era considerado um anjo poderoso e belo. Deus o criou como um ser de luz e beleza. O próprio nome Lúcifer significa portador da luz, ou estrela da manhã, indicando sua natureza original luminosa e alegre. Lúcifer ocupava uma posição elevada no céu, sendo um dos querubins, um anjo geralmente associado ao serviço direto a Deus. Seu papel era significativo e respeitado entre os seres celestiais. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a natureza da queda de Lúcifer, há passagens frequentemente interpretadas como referências a ele. Por exemplo, Ezequiel 28, 12 e 15 descreve uma figura muitas vezes associada a Lúcifer. Eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estavas no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Eras o querubim ungido que cobre. Eu te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, caminhando de aqui para ali em meio às pedras de fogo. Eras perfeito em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essas escrituras fornecem uma visão sobre a natureza da rebelião de Lúcifer e suas consequências, ajudando-nos a entender melhor a questão do pecado imperdoável dos anjos caídos. Destacam a beleza e a sabedoria de Lúcifer, que estava adornado com pedras preciosas e tinha um lugar especial em a criação de Deus e o status de Lucifer. Era o epítome da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Essa descrição implica que antes de se rebelar contra Deus, Lúcifer era uma criação perfeita, sem falhas. Como querubim ungido, Lúcifer tinha uma posição privilegiada e única na presença de Deus. Esse papel significava alta confiança e honra no reino celestial. Apesar de sua perfeição inicial, foram encontrados pecado e mal em Lúcifer. Isso sugere que a raiz de sua queda estava em algo dentro dele, tradicionalmente interpretado como orgulho e desejo de ser igual ou superior a Deus. A queda de Lúcifer enfatiza o conceito de livre-arbítrio na Bíblia. Apesar de ser criado perfeito e colocado em uma posição de honra, ele escolheu se rebelar contra Deus. Essa escolha reflete o exercício do livre-arbítrio, que é fundamental para a natureza de todos os seres inteligentes criados por Deus, incluindo os anjos. Ao contrário dos humanos, acredita-se que os anjos compreendam plenamente suas ações e as consequências delas. Quando Lúcifer e seus seguidores se rebelaram, o fizeram com plena consciência. Essa decisão irrevogável, tomada com total conhecimento, é uma das principais razões pelas quais seus pecados não podem ser perdoados. O pecado de Lúcifer e dos anjos caídos não resulta de ignorância ou fraqueza, mas de uma rebelião deliberada e consciente contra Deus. Isso é visto como um desvio definitivo do Criador, ao contrário do pecado humano, que muitas vezes surge da ignorância ou fraqueza e pode ser perdoado. O pecado dos anjos caídos é imperdoável no contexto da justiça divina e reflete o julgamento justo de Deus. O pecado deles é uma rebelião direta e consciente contra a soberania e a santidade de Deus. A misericórdia de Deus se estende àqueles que erram por ignorância e buscam arrependimento, uma condição não aplicável a Lúcifer e aos anjos caídos. A narrativa da redenção está centrada em Jesus Cristo e é direcionada explicitamente à humanidade.
Os humanos, ao contrário dos anjos, pecam sem um conhecimento completo e têm a capacidade para um arrependimento genuíno e mudança. Essa distinção é crucial para entender por que a redenção é oferecida aos humanos, mas não aos anjos caídos. A principal causa da queda de Lúcifer foi o orgulho. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, é outra passagem frequentemente associada com a rebelião. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações, porque disseste no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e me assentarei no monte da Assembleia, nos extremos do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. A ambição de Lúcifer de ser como Deus ou superior a Deus levou à sua queda. Seu desejo de ascender ao nível de Deus, ou ser adorado como Deus, foi sua própria perdição. Esse orgulho e rebeldia transformaram-no de um querubim amado em Satanás, o adversário e acusador. Após sua rebelião, Lúcifer foi expulso do céu, tornando-se Satanás o líder dos anjos caídos. Essa queda marcou uma completa transformação de um ser de luz e beleza para alguém associado com a escuridão e o mal. Para entender por que Deus não perdoa os anjos caídos e a Satanás, é essencial saber se os anjos podem se arrepender. Portanto, examinaremos a natureza dos anjos, a natureza do pecado e do arrependimento, e como essas coisas diferem das experiências humanas. Natureza dos anjos. Os anjos e os humanos são criações distintas de Deus, seres espirituais criados por Deus, cada um com funções e características únicas. Os anjos estão na presença de Deus e o servem diretamente, enquanto os humanos têm uma relação mais complexa com Deus, envolvendo fé, pecado, redenção e o potencial para uma relação pessoal e íntima com Ele através de Jesus. Louvem todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o nome do Senhor, porque à sua ordem foram criados. Salmo 148, 2 e 5. Isso nos diz que os anjos, assim como tudo na criação, foram feitos por comando de Deus. Ao contrário dos humanos, que são físicos e espirituais, os anjos são puramente seres espirituais. A Bíblia os chama de espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Essa natureza espiritual lhes permite existir na presença de Deus e cumprir seus papéis como mensageiros e servidores. Os anjos são seres espirituais e não possuem corpos físicos como os humanos. No entanto, podem aparecer em forma humana. Gênesis 19, 1, 5. Frequentemente são descritos como únicos, misteriosos e impressionantes. Por exemplo, em Isaías 6, 2, há uma descrição dos serafins, um tipo sobre o anjo com 6 asas, e o extraordinário dos anjos. Os anjos desempenham várias funções, incluindo serem mensageiros de Deus. Por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus a Maria. Eles também atuam como protetores, como indicado no Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Além disso, nem os anjos são adoradores de Deus, como descrito em Apocalipse, capítulo 5, versículos 11 e 12. Os anjos possuem hierarquias, como sugerido em Judas, capítulo 1, versículo 9, que se refere a Miguel como o arcanjo. Outros tipos de anjos incluem os serafins, conhecidos pelo seu culto a Deus, conforme Isaías, capítulo 6, e os querubins, que guardavam a entrada do Jardim do Éden, conforme Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Quando os anjos tomaram a decisão de seguir ou rebelar-se contra Deus, fizeram isso com pleno conhecimento e entendimento. Em contraste, os humanos frequentemente tomam decisões morais com conhecimento limitado e são propensos a erros e pecados. Os anjos possuem livre-arbítrio, evidenciado pela rebelião de Lúcifer, que se tornou Satanás e outros anjos. Essa rebelião é interpretada como a queda de Satanás. Os anjos têm maior conhecimento e sabedoria do que os humanos, mas não são oniscientes como Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 11 e 12, é sugerido que os anjos têm curiosidade sobre a salvação humana, indicando que há coisas que eles não sabem. Foi-lhes revelado que não era para eles mesmos, mas para vocês,
a administração das coisas que agora lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam por ver. Os anjos interagem com os humanos como mensageiros ou agentes de Deus, fornecendo orientação, entregando mensagens, oferecendo proteção e, às vezes, intervindo nos assuntos humanos conforme a orientação de Deus. Um exemplo está em Atos capítulo 12, versículos 6 a 11, quando um anjo ajuda Pedro a escapar da prisão, né? Os anjos exibem emoções como a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, conforme Lucas, capítulo 15, versículo 10. Isso indica que os anjos se regozijam com o cumprimento da vontade de Deus. Sendo seres espirituais, os anjos são imortais e não experimentam a morte da mesma forma que os humanos. No entanto, sua existência não é independente, pois são criaturas que devem sua existência a Deus. Apesar de seu poder e conhecimento, os anjos não são onipotentes nem oniscientes e servem sob a vontade de Deus. A autoridade de Deus e agir de acordo com sua vontade não devem ser adorados, como fica claro em Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9, quando um anjo diz a João para adorar a Deus e não a ele. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas, e quando as ouvi e as vi, caí para adorar aos pés do anjo que me mostrava. Mas ele me disse: Mira, não o faças. Sou consiervo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O papel dos anjos na salvação humana. Os anjos desempenham um papel na história da salvação humana, sendo vistos anunciando o nascimento de Jesus, protegendo e guiando figuras-chave. A incapacidade de Satanás de se arrepender. Por que Satanás não pode se arrepender e ser perdoado, ao contrário dos humanos que pecam e se arrependem? Pense em alguém que comete um erro, mas pode pedir desculpas e corrigi-lo. Satanás tomou uma decisão deliberada e totalmente informada contra Deus. Seu pecado está além do perdão regular, pois não foi um erro simples, mas uma rebelião intencional. Os humanos muitas vezes pecam devido à fraqueza e podem se arrepender. O pecado de Satanás, cometido com pleno conhecimento e livre-arbítrio, é considerado final e irreversível. Não há espaço para arrependimento porque não foi um erro, mas uma rebelião consciente. Podem os anjos caídos se arrepender? Para explicar por que os anjos caídos não podem se arrepender, imagine um profissional altamente experiente, como um juiz ou executivo de alto nível, que compreende plenamente as leis e padrões éticos de sua profissão. Essa pessoa não só conhece as regras, mas também as consequências de violá-las. Agora imagine que essa pessoa decide deliberadamente infringir uma lei ou padrão ético significativo, estando plenamente consciente da gravidade e das consequências de suas ações. Esse exemplo é semelhante ao comportamento dos anjos caídos. Eles tomaram suas decisões com pleno entendimento do que estavam fazendo. Não se rebelaram porque estavam confusos ou não entendiam, mas tomaram uma decisão consciente com conhecimento completo. Os anjos caídos são seres espirituais criados por Deus, distintos dos humanos em sua compreensão e tomada de decisões. Ao contrário dos humanos que adquirem conhecimento ao longo do tempo, os anjos possuem um entendimento completo e imediato de tudo. Suas ações e consequências também foram dotadas de livre-arbítrio, o que é fundamental para entender suas ações e as consequências subsequentes. A decisão dos anjos caídos de se rebelar contra Deus foi tomada com pleno conhecimento e entendimento, considerada permanente e final. Enquanto os humanos muitas vezes agem por ignorância ou mal-entendido, as escolhas dos anjos são vistas como completas e imutáveis, devido à sua compreensão superior. A Bíblia não oferece um relato detalhado da queda dos anjos, mas faz algumas referências, como em Judas capítulo 1, versículo 6, que menciona anjos que não guardaram sua dignidade original, mas abandonaram seu próprio lar. A estes, Deus os entregou em prisões eternas, sob escuridão, para o julgamento do grande dia. O arrependimento implica uma mudança de mente e coração, afastando-se do pecado e voltando-se para Deus. No entanto, para os anjos que tomaram suas decisões com pleno conhecimento, não há espaço para aprender com erros ou crescer em entendimento. A incapacidade dos anjos caídos para se arrepender também está vinculada ao conceito de justiça divina. Deus
Sendo justo, responsabiliza os seres de acordo com seu conhecimento e compreensão. A finalidade da decisão dos anjos, feita com plena consciência, exige uma resposta diferente da do pecado humano. Para os anjos caídos, o julgamento é final, como visto em passagens como Mateus 25, versículo 41, onde Jesus fala sobre o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esse julgamento final indica a natureza irrevogável de sua rebelião. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartem-se de mim, vocês que são malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A redenção oferecida através de Jesus Cristo, conforme descrito no Novo Testamento, é especificamente para os humanos. Escrituras como João 3, versículo 16, enfatizam o amor de Deus pelo mundo e a oferta de vida eterna através da crença em Jesus. Não há indicação bíblica de um plano semelhante de redenção para os anjos caídos. A história da redenção humana é única, pois envolve Deus se tornando humano na pessoa de Jesus para salvar a humanidade. O arrependimento é frequentemente visto como um requisito prévio para o perdão, especialmente em contextos religiosos. Implica reconhecer os próprios erros, sentir remorso genuíno e comprometer-se a mudar esse conceito está profundamente arraigado na compreensão do perdão, como visto em Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que seus pecados sejam apagados. Atos 3,19. O orgulho pode ser uma barreira significativa para buscar e receber perdão, pois envolve um senso inflado de si mesmo e uma relutância em admitir erros. O orgulho é até visto como um dos vícios mais graves, pois impede que os indivíduos reconheçam suas falhas e busquem reconciliação. A razão pela qual os anjos caídos não podem ser perdoados remonta ao pleno conhecimento. Escolha deliberada de se rebelar contra Deus. Seu pecado não é um simples erro, mas uma desobediência intencional. Em outras palavras, o perdão está intimamente ligado ao arrependimento, ao afastamento do pecado e ao retorno a Deus. No entanto, para seres como os anjos caídos que tomaram sua decisão com pleno conhecimento, o arrependimento não é possível. Eles não podem alegar ignorância ou mal-entendido, e seu orgulho os impede de buscar perdão. Não há uma segunda chance para Satanás, porque Deus não deu uma segunda oportunidade a Satanás, considerando as consequências eternas de sua escolha. Na vida, muitas vezes temos segundas chances, oportunidades para corrigir nossos erros. No entanto, Satanás não teve essa chance. Se sua escolha foi tão significativa, por que não dar outra oportunidade? Esse enigma questiona a justiça de uma decisão tão permanente baseada em uma única escolha. A chave aqui é a natureza da escolha de Satanás. Sua rebelião não foi apenas um simples erro, mas uma rejeição profunda e informada de Deus. É como um amigo de confiança me traindo. A justiça divina é um atributo fundamental de Deus. Refere-se ao julgamento justo e correto de Deus. É o princípio de que Deus é justo e, portanto, equitativo em seus tratados com o mundo. A justiça divina assegura que o bem seja recompensado e o mal seja castigado. O destino dos anjos caídos pode ser explicado focando em seu destino final. Segundo a Bíblia, após sua rebelião, esses anjos foram expulsos do céu e frequentemente são vistos em um estado de separação de Deus, existindo em oposição à sua vontade. Seu papel atual é tipicamente retratado como tentadores e enganadores de humanos, tentando afastá-los de Deus. O livro do Apocalipse, que trata da profecia dos últimos tempos, fornece mais detalhes. Apocalipse 20, versículo 10 diz: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam lançados a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Isso retrata o juízo final, onde Satanás e seus seguidores enfrentam um castigo eterno. O destino dos anjos caídos enfatiza a justiça de Deus e reflete a crença de que há consequências para as ações, especialmente para aqueles seres que conhecem e se opõem voluntariamente a Deus. O fogo eterno mencionado na Bíblia é frequentemente interpretado como um estado de separação eterna de Deus e de sua bondade. É um destino reservado para Satanás, seus anjos e aqueles que rejeitam a oferta de salvação de Deus. O final dos anjos caídos serve como um aviso para todos nós. É um lembrete das consequências de nos afastarmos de Deus e da realidade do juízo divino.
A rebelião dos anjos caídos é considerada grave, porque foi um desafio direto à soberania de Deus, vindo de seres que entendiam plenamente seus atos. Essa gravidade é uma razão fundamental pela qual suas ações estão além do perdão no contexto da justiça divina. Ao responsabilizar os anjos caídos por sua rebelião, Deus afirma sua autoridade e a santidade de sua ordem divina. E se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, Romanos 9, versículos 22 e 23, a justiça divina não é apenas uma ação que Deus toma, faz parte de sua natureza imutável. A justiça e o direito são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão diante de ti. Salmos 89, 14. Este versículo destaca que a justiça é fundamental ao caráter de Deus. Por que Deus permitiu que eles se rebelassem? O conceito de livre-arbítrio é central para responder a essa pergunta. Isso implica que Deus criou seres, tanto anjos quanto humanos, com a capacidade de fazer suas próprias escolhas. Assim como os humanos têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal, os anjos também receberam essa liberdade. A rebelião de alguns anjos, liderados por Lúcifer, depois conhecido como Satanás, foi o resultado do exercício do livre-arbítrio. Isso é importante, porque o amor, a obediência e a adoração sem a liberdade de escolha são vazios. A compreensão de Deus inclui suas características de onisciência, onipotência e onibenevolência. Questionar por que um Deus onisciente criaria seres que sabia que se rebelariam, entretanto, no contexto do amor e da liberdade, torna-se mais claro. A criação dos anjos com livre-arbítrio foi uma expressão da natureza amorosa de Deus, dando-lhes a dignidade da escolha. A permissão da rebelião se encaixa em um plano divino maior que, em última análise, demonstra sua glória, justiça e graça. Romanos 9, 22 e 23 fala da paciência de Deus e da demonstração de sua glória por meio de objetos de misericórdia e de ira. E se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de também dar a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou. Permitir a rebelião dos anjos também fala do conceito de justiça divina. Deus é justo e reto, e sua resposta à rebelião dos anjos foi justa. Os anjos caídos enfrentam consequências por suas ações, como mencionado em 2 Pedro 2,4. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno? A existência dos anjos caídos e sua contínua oposição à vontade de Deus deu origem a uma batalha espiritual, como mencionado em Efésios 6:12. Essa batalha entre o bem e o mal fornece um contexto para as lutas morais e espirituais humanos. A capacidade de escolher é fundamental para a natureza do amor e da adoração. O desejo de Deus é que sua criação o escolha amar e servir. A rebelião dos anjos, embora trágica, enfatiza o valor e a seriedade da escolha livre no âmbito espiritual. Deus permitiu que os anjos se rebelassem porque criou todos os seres com livre-arbítrio, um componente necessário para o verdadeiro amor e obediência. A rebelião de anjos como Lúcifer é uma consequência dessa liberdade e serve como testemunho da natureza do orgulho, da importância da escolha e da realidade da justiça divina. Esses eventos destacaram aspectos-chave da natureza e do plano de Deus, incluindo sua soberania, justiça e a profundidade de seu amor, que respeita a liberdade de sua criação. Conclusão: a rebelião de Satanás e as questões que levanta sobre o livre-arbítrio, o pecado e o perdão são profundas. A decisão de Satanás de se rebelar foi uma escolha plenamente informada e deliberada contra Deus, o que a torna imperdoável. Isso contrasta com o pecado humano, onde a ignorância, a fraqueza e o potencial para crescimento e mudança permitem o arrependimento e o perdão. A falta de uma segunda oportunidade para Satanás enfatiza a gravidade e a finalidade de sua rebelião. Embora esses enigmas possam permanecer parcialmente sem resolução, apontam para as complexidades do livre-arbítrio, a justiça divina e a natureza da oração e do pecado. Se você achou esta análise interessante e quer continuar explorando mais sobre os mistérios e ensinamentos da Bíblia,
Inscreva-se no canal, deixa o like e não esqueça de ativar o sino para receber a notificação de novos vídeos. Juntos vamos desvendar mais segredos das Escrituras e entender melhor a história da humanidade. Até o próximo vídeo.